Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Teatro Antunes Filho, do Sesc Vila Mariana, para essa edição do Sempre um Papo, com Silvio Almeida e mediação de Chico Pinheiro, sobre o tema Racismo Estrutural. Os encontros do Sempre um Papo são gravados e postados no canal de YouTube do projeto. A presença no teatro autoriza o uso das imagens e posterior difusão. Nos anos 70, Kwame Ture e Charles Hamilton, no livro Black Power, apresentaram pela primeira vez o conceito de racismo institucional. Muito mais do que a ação de indivíduos com motivações pessoais, o racismo está infiltrado nas instituições e na cultura, gerando condições deficitárias a priori para boa parte da população. É a partir desse conceito que o autor Silvio Almeida apresenta no livro Racismo Estrutural dados estatísticos e discute como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Silvio Luiz de Almeida é um dos mais reconhecidos intelectuais brasileiros da atualidade. É jurista, consultor, advogado, palestrante há 2 décadas, doutor e pós-doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Seu livro Racismo Estrutural é considerado um dos mais importantes estudos sobre raça e racismo. Chico Pinheiro é apresentador e jornalista. Começou a carreira em Belo Horizonte, inicialmente no Jornal do Brasil e depois na Globo Minas. Nos anos 1980, transferiu-se para São Paulo, onde trabalhou na Band, Record e na Rádio CBN. Desde 1996, firmou-se na Globo à frente do Bom Dia São Paulo, do Bom Dia Brasil e do SPTV. Também tornou-se âncora eventual do Jornal Nacional e do Jornal da Globo, além de participar de outras atrações das emissoras, como a cobertura do Carnaval Paulista. Contaremos essa noite com as intérpretes de Libra, Maiara e Rayane, e convidamos ao palco o autor e o mediador para darmos início ao bate-papo. Desejamos uma ótima noite a todos, todas e todos. Olha, muito boa noite a todas, todos e todes, tá certo, né? Eu ando sumido das telas de televisão, que eu me aposentei aí em maio, né? E raramente hoje apareço em coisas públicas. E hoje, substituindo o criador desse Sempre um Papo, meu queridíssimo amigo de muitas décadas, Afonso Borges, ele pediu... Eu não me dou bem com o microfone. Será que você poderia apresentar o Sempre um Papo com o professor Silvio Almeida? Eu falei, meu Deus do céu, isso é um presente, né? A hora que ele entra, que vocês aplaudem de pé, eu só tenho que curvar e falar, olha, é uma alegria enorme, é uma honra, né? Porque... mais do que um professor, mais do que um intelectual de peso que ele é, não é? Ele é um dos comandantes mais importantes na referência do Brasil na luta contra o racismo, contra a escravidão que permanece, contra essa injustiça absurda, secular. Então, eu estou numa alegria muito grande, viu, de estar aqui. E eu quero começar com ele falando para a gente, Silvio, professor, por que esse livro Racismo Estrutural, onde é que pintou essa ideia de eu vou escrever sobre isso? O livro foi lançado em 2019, né? E agora deve ter uma reedição, porque está completamente esgotado. Então, ele vai falar, a gente conversa alguma coisa, depois a gente acolhe perguntas aí de vocês também.
Obrigado. Obrigado, Chico. Bom, uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes, uma honra imensa, uma satisfação, uma alegria, uma emoção. Eu sou muito grato, né, por estar aqui, né, e poder partilhar com vocês um momento tão importante do nosso país, da nossa história, um momento tão difícil também, mas tão cheio de possibilidades, né? Então, eu agradeço a cada um e a cada uma que aqui está pela generosidade de, num dia como esse, de tantos afazeres, vocês terem vindo aqui para me ouvir. E eu vim aqui para ouvir vocês também, obviamente. Então, quero agradecer demais. Chico, obrigado, irmão. Você é um ícone, né? É muito importante estar aqui com você. A gente estava até brincando, né? Eu passei boa parte da minha vida, não que você seja muito mais velho do que eu, mas eu passei uma boa parte da minha vida. Mas olha que eu sou, hein? Talvez um Pela pouco. minha idade, podia ser seu pai, Talvez, pela idade. É verdade. É verdade. Chegando nos 70 ano que vem. Mas é uma honra imensa, meu cara. Né? Passei boa parte da minha vida ouvindo você, dar bom dia, né? Então, boa noite. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Exatamente. Hoje é dia de meu pai Oxalá, epa babá. E hoje é dia do meu pai Xangô, Caô Cabecinha. Aê! Tá vendo? É quarta-feira. É isso. E hoje é dia nacional do samba, foi dia 2, né? Encerrando o Jornal Nacional. É isso aí. Saravá. Nossa, parece que aquela casa ia cair. Sabe quem que me salvou a cabeça ali? Quem? Quando a direção ficou muito assustada. Oxalá. Foi Oxalá, mas foram os Oxalás negros que estão vivos e andando por aí. Porque foi uma chuva de mensagens para a Globo. As pessoas, principalmente as comunidades negras, encantadas que alguém encerra o Jornal Nacional e diz saravá, que isso imobilizou, que fazer o quê? Vão censurar, porque não pode, né? Como é que faz com essa repercussão? Agora, não foi nem de provocação, é porque eu vi que o jornal terminava. Desculpa, eu sei que tem que falar. Não, mas o jornal terminava. Eu estou adorando. Eu estou adorando, João. Foi dia 2 de dezembro, eu, né, que era folguista do William Bonner, nos sábados, então eu estava apresentando o jornal, e quando foi ao fim do jornal, eu falei assim, que coisa estranha, agora que eu me dou conta, hoje é dia 2 de dezembro, hoje é dia de um patrimônio cultural, que é o Dia Nacional do Samba. E não tinha nenhuma referência a isso no jornal inteiro. Né? Enquanto meu amigo Marquinhos de Oswaldo Cruz levava o povo no trem do samba lá para, né, para Madureira e tal, cheio de sambistas. Falei, nós não fizemos, olha que falha nossa, né? Então, para terminar o jornal, em vez de simplesmente falar assim, o jornal fica por aqui, boa noite para você, eu resolvi dizer, olha, eu quero terminar esse jornal, e aí o pessoal da edição ficou assustado, esse cara saiu do script, né? Quero terminar esse jornal lembrando, né, Vinícius de Moraes, é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, assim como a luz no coração, né? Diz o poeta Vinícius de Moraes, né? No seu samba da bênção, saravá, porque o nome do samba é Samba Saravá, né? Que ele pede a bênção a todo mundo, saravá Pixinguinha, saravá não sei o quê, Samba Saravá. E a hora que falou isso, eu vi que causou um certo frisson. E quando eu saí do estúdio, recebi um telefonema da redação, da direção, olha, não é que isso não é nada contra nada, mas só o seguinte, você não é o titular do jornal e você pegou todo mundo de surpresa, porque você não avisou que ia dizer isso. Eu falei, eu não vi que eu ia dizer isso, eu só me dei conta que estava faltando esse assunto. Então, vi que causou um certo desconforto, mas a acolhida que vocês me deram foi sensacional. É isso, meu irmão. E de vez em quando saiu, sem querer, saiu do meu pai Oxalá epa babá. O problema só todo para é dizer que você... meu amor por essa causa. É isso, meu irmão. Mas a questão toda é que você
você ousou falar de coisa de preto, né? Num lugar em que não era permitido, né? E isso tem consequências. E falando do livro, né? De onde veio essa ideia de escrever o livro Racismo Estrutural, né? Esse best-seller inusitado, né? Porque na verdade eu sempre tive na cabeça que eu ia escrever livros e algumas poucas pessoas iam ter paciência de ler os meus livros, né? Porque eu sou um sujeito forjado e formado a partir do direito e da filosofia do direito. Essa foi sempre o meu lugar. Sempre falei a partir desse lugar. Então, na verdade, dos 4 livros que eu tenho, 4, 5 livros publicados, apenas um desses livros fala da questão racial de maneira direta, de maneira central. Os outros livros, todos, eu dediquei ao estudo da filosofia da teoria geral do direito, da teoria política, da teoria do Estado, que foi sempre o que me chamou a atenção. Mas acho importante falar a respeito disso. Eu sempre vim de um lugar, né, minha família, enfim, em que a questão racial ela sempre foi muito exposta, ela sempre foi muito trabalhada, muito tratada. Aí a pergunta que fica é: por que essa opção por escrever um livro sobre a questão racial já depois de ter escrito outras coisas? Acho que quem me acompanha sabe, né? Já ouviu falar isso, foi a partir de uma recomendação, e que eu achei que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu entrei no mestrado, a minha intenção era escrever alguma coisa relacionada ao direito administrativo, ao terceiro setor e coisas do gênero, porque eu já estava imaginando já como é que se daria a organização de um ativismo social, político, né, das organizações do terceiro setor, que à época, no final dos anos 90, se falava muito disso. E eu fui dissuadido o que à época não era o meu orientador, mas seria o meu orientador, o professor Alisson Leandro Mascaro, para quem não conhece. E eu falei para ele, logo no primeiro dia que a gente se conheceu, eu falei: puxa, professor, eu quero escrever sobre isso e tal. Ele falou: você não vai escrever sobre isso, não. Ele falou: você faz filosofia, porque eu fiz a faculdade de filosofia junto com o mestrado, né? Eu entrei no mestrado na faculdade de filosofia. Ele falou assim: olha, você não vai escrever sobre isso. Aí na hora eu olhei para ele e falei: nossa, que branco folgado, cara. Eu falei: cara, o cara não me conhece, fica com essa ideia, né, que eu não vou fazer e tal. Ele falou, aí ele continuou, ele falou: olha, eu acho que é muito contraintuitivo se você se nutrir, se você for capaz de refletir profundamente sobre outros assuntos e chegar na questão racial tendo já se apropriado de outras questões que estão relacionadas à questão racial. Acho que esse pode ser o seu diferencial, porque ele falou: a questão racial é de altíssima complexidade, é um grande enigma, de tal sorte que se você chegar municiado e você é um homem negro, vai ser muito mais importante, vai ser muito mais impactante você falando a partir desse alimento que você previamente já ingeriu, né? Não da sua trajetória acadêmica. Foi por isso que eu fui estudar filosofia do direito, foi por isso que eu fui estudar teoria do Estado, teoria econômica, enfim. Mas a questão racial ela sempre entrou na reflexão, mas a questão racial eu sempre reservei para o ativismo político, né? Coisa que eu sempre fiz. Fundei o Instituto Luiz Gama em 2008 e militei na Frente Pro Cotas, né? Assim, ajudei a escrever projeto de lei de cotas, já disso desde 2010, 2012, e no Comitê contra o Genocídio da População Negra, né? Ou da Juventude Negra, então sempre militando. Quando chega em 2019, 2016 para 2017, eu publiquei a minha tese de doutorado, que é sobre um autor francês, acho que todo mundo aqui conhece, chamado Jean-Paul Sartre. Eu publiquei um livro sobre Sartre, né, que também valeria um outro papo sobre isso, como é que eu fui chegar no Sartre, mas foi interessante poder estudar o Sartre e poder estudar também todo o debate intelectual em torno do Sartre. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: qual é o meu objeto de estudo? O que eu estou estudando aqui, além de direito, filosofia, enfim, economia? Eu descobri que eu tinha um grande tema que me perseguia e que eu só consegui descobrir quando eu terminava o meu doutoramento,
que é justamente a questão da subjetividade, o sujeito, a formação do sujeito, né? Ou seja, como é que a gente é montado, como é que a gente é criado, como é que a gente pensa o que a gente pensa, sente o que a gente sente. Ou seja, o que é essa coisa chamada sujeito? E eu percebi que eu comecei a me apropriar disso a partir do direito, do sujeito de direito, da subjetividade jurídica, da teoria do Estado, enfim. E o Sartre é um autor que trabalha com isso, né? Tem essa questão da subjetividade, da ação política como algo fundamental, né? Meu pós-doutorado, depois eu fiz estudar um outro autor também, um autor francês chamado Althusser, né? E todos os autores que giram em torno desse debate intelectual, até que, quando chegou em 2018, eu falei, quer saber, eu acho que agora está na hora de eu trabalhar uma questão que decorre da questão da política, do direito, da filosofia e do sujeito, que é a questão da identidade. Quero entender melhor como é que isso funciona. E eu acho que talvez eu possa dar uma contribuição agora, nesse momento, sobre a questão racial. E aconteceu um caso muito inusitado. Aconteceu o caso do goleiro Aranha. Não sei se vocês lembram disso, né? O caso do goleiro Aranha. Na época até mandei o texto para o Juca Kfouri, né? Mandei o texto para muita gente, tal, publiquei esse texto. E foi o primeiro texto que eu escrevi falando sobre a questão do racismo estrutural. Um texto está na internet. É um texto que chama O Livre Mercado do Ódio, né? Em que eu vou falando, mais ou menos, que como aquele ato de racismo, ele, na verdade, é uma cena, aquela cena de racismo, e que a gente se concentra na cena. Só que para ter cena, a gente está num palco aqui, né? Para ter cena tem que ter cenário. Para ter cenário tem que ter ator. Para ter ator tem que ter script. Então vejam que aquela cena... Eu te pediria só que lembrasse, claro, para quem não se lembra, né, dessa história exatamente do Aranha. Sim, né? o goleiro Aranha, que foi ofendido, né, jogando, né, por um grupo de torcedores, né, quando ele era goleiro do Grêmio, né, e ele denunciou, e aquilo virou um escândalo nacional, né? É um caso de racismo, mas já nesse momento eu já comecei a olhar para aquilo e falei assim, gente, as pessoas estão olhando para a cena, mas não estão preocupadas com o cenário, que torna essa cena possível. Por que alguém chega e consegue identificar um ato como esse como sendo de racismo? É porque as pessoas que estão olhando aquilo já têm a questão de raça como um pressuposto fundamental. Eu não conseguiria identificar que aquilo é racismo se eu não tivesse a raça como um elemento que vai me permitir dar sentido para aquilo. Então eu quero entender o seguinte, como é que aquela cena se torna possível? Como é que aqueles atores que ali estão presentes ganham esse significado? E como é que nós conseguimos identificar aquele caso como sendo um caso de racismo? Então passei a me preocupar, e o texto eu falo disso, eu falo muito como aquela cena só é possível por causa de uma construção prévia. Essa construção prévia quer dizer a própria organização do futebol, a própria maneira com que o futebol e as pessoas que falam do futebol, como falam a partir desse lugar racializado, sem falar de raça. Porque a raça é uma coisa que, como diz o filósofo Heráclito, ama ocultar-se. A gente fala, mas ela é eficiente se ela não precisar ser anunciada. A raça, ela precisa acontecer sem ser anunciada. E aí que está a eficiência da raça como um processo político e histórico de classificação dos sujeitos. Então, ou seja, para aquela cena ser possível, é preciso que haja uma organização do futebol que estabelece uma divisão social e racial do trabalho, em que os brancos, eles organizam o jogo e os negros jogam o jogo. É preciso que haja também toda uma crônica esportiva que vai também reforçar, do ponto de vista ideológico, o lugar e o papel desses sujeitos na hora do jogo. E o futebol, colocado também como um lugar de catarse, né? Um lugar de catarse quer dizer um lugar em que as emoções afloram, em que as pessoas podem torcer para o seu time, que na verdade a gente não torce para o nosso time muito bem, né? A gente torce contra o outro time, né? Que é uma coisa bem inusitada. Então vejam que a organização, e eu uso muito futebol para falar disso, porque esse lugar de catarse, ele cria uma espécie de livre mercado do ódio, em que é possível ser racista, em que a questão racial, ela não é colocada como uma questão, assim, perturbadora. A homofobia, né? Ela tem um papel fundamental também nisso, né? Ou seja, de reforço das masculinidades, né? Essa coisa toda. Então vejam que aquela cena se tornou possível porque havia uma estrutura, né?
organizando as possibilidades de classificação, de organização, de doação de sentido para aquela cena. E aí foi a primeira vez que eu escrevi, organizei uma ideia sobre, escrevi esse texto num dia só, mas eram coisas que eu já havia pensado, eu estava pensando há muito tempo, porque, como eu já disse, eu já estudava direito, filosofia do direito, teoria do Estado, e eu me interessei muito por estudar uma coisa que chama teoria das crises, né? Eu sempre gostei de estudar crises. O papel das crises, como as crises elas deslocam, né, o papel dos sujeitos, como elas mudam as ideias, como elas criam, né, novas possibilidades existenciais. Então, a raça, eu tinha uma intuição naquele momento que tinha a ver com isso. Então eu falei, quer saber, então eu vou organizar um escrito, e aí foi a ideia do livro. O livro, portanto, é um livro para... não traz uma... não é um conceito inovador, acho que é bem importante dizer isso. O que eu fiz nesse livro foi organizar um debate que já existia pelo menos desde os anos 60, e que começa em outros lugares do mundo, que passa pelo Brasil também. Alguns pensadores e pensadoras importantes do Brasil trataram a questão racial nessa perspectiva. E eu queria, e essa era a minha preocupação, colocar a questão racial como um elemento analítico, e não apenas como uma questão moral. Embora seja também uma questão moral, mas eu queria colocar a raça como elemento analítico, que nos permitisse não apenas olhar para os casos de racismo, mas para olhar também para a constituição dos elementos fundamentais do nosso mundo. E eu pensei em 4 elementos na hora de pensar o livro, né? O primeiro deles é o Estado, a política, portanto. Como é que a raça... Veja, eu não estou querendo pensar como a política torna a raça e o racismo possível. É o contrário, eu quero pensar como a raça torna a política possível. Como a questão racial está sempre envolvida nos termos da política do nosso mundo, do mundo contemporâneo. Pensei no Estado, política, pensei no direito. Né? O direito é um elemento fundamental para entender a questão racial, e a raça é algo fundamental para entender também como se dá a formação nos sistemas jurídicos no mundo inteiro. Tá? Podemos falar mais disso depois, se for da vontade de vocês. O terceiro elemento é o elemento da subjetividade, ou da ideologia, ou da cultura, né? Como a cultura, a raça e cultura são elementos centrais que têm que ser utilizados para pensar as grandes questões do nosso tempo. E, por fim, a economia. Então, eu pensei nesses 4 elementos, e a grande questão é saber, veja, como é que a raça se concatena para pensar esses elementos que configuram o que eu chamo de estrutura, ou seja, as relações fundamentais que tornam o nosso mundo possível. Isso que eu chamo de estrutura. Inclusive, na nova edição do livro, vou dar um spoiler, eu vou trazer algumas observações, alguns esclarecimentos mais sobre essa questão da estrutura. Mas a estrutura que eu chamo aí são esses 4 elementos que são a base fundamental da nossa vida social, né? Ou seja, política / Estado, né? No mundo contemporâneo, a política passa pelo Estado, não se resume ao Estado, mas passa pelo Estado, pela estatização da vida. Tá? Também podemos falar disso, que é interessante falar disso. Segundo, o direito, como elemento de racionalização, classificação e de limitação do papel dos sujeitos em relação a si mesmos, em relação ao mundo. O terceiro, a ideologia, né? Que não é ideia só, na verdade, a ideologia, eu estou falando de um processo de constituição dos nossos sentimentos, da nossa forma de pensar e de ver o mundo. A raça tem um papel fundamental nisso, e o quarto, a economia, que são as relações de produção, de reprodução da vida material, da existência. Então, eu falei, bom, agora eu quero pensar a raça a partir desses 4 elementos. Então, o livro é um livro para pensar isso. Mas eu precisava, a partir de então, verificar como é que a questão racial ela poderia ser... como é que a questão racial ela poderia ser mobilizada para pensar esses 4 elementos a partir de uma visão analítica, né? Então, eu, com base em outros autores, em uma literatura também que me antecede, e que, obviamente, que eu trouxe algumas considerações, mas cheguei à seguinte conclusão, e está logo no comecinho do livro, né? Eu trato a raça, né, ou melhor, o racismo, como um processo, eu chamo de processo histórico e processo político.
O racismo não é um ato, o racismo não é um evento, não é um conjunto de eventos, mas é um processo. Se é um processo, portanto, ele constitui uma complexidade de ações, ou mesmo de omissões, uma complexidade de atos e de fatos, que tem como consequência, tem como resultado fundamental a criação de um elemento que chama raça. Olha só, é o contrário, perceberam? O racismo, portanto, esse processo que é histórico e político, vamos falar disso daqui a pouco, ele que cria a raça, ele cria esse elemento que vai ser utilizado para classificar os indivíduos e dar um sentido para a vida dos indivíduos. Dentro de um contexto, e só dentro de um contexto histórico e político é que a raça tem efeitos. O que significa dizer que o racismo, que esse processo de constituição da raça, é um processo histórico e político. Histórico por quê? Porque a raça ela tem um momento em que ela nasce nos termos que a gente conhece hoje, e se ela nasce, pode ser que ela também tenha um momento em que ela possa ser superada historicamente, ela possa acabar. Ou seja, a raça nasce por conta de um estado do mundo, ou seja, de uma série de condições que vão surgir. Isso, particularmente a partir do século XV ou século XVI, a gente pode falar de um racismo anterior a isso, mas que não tem o mesmo sentido de raça, tal como nós falamos hoje. Até porque a ideia de indivíduo nem fazia sentido tal como começa a fazer a partir do século XV, XVI. Então veja que a partir do século XV, XVI você começa a constituir um mundo em que a raça, esse processo de classificação dos indivíduos, passa a fazer sentido. É um processo histórico nesse sentido, ou seja, a raça ela precisa mudar de sentido à medida em que os elementos que a tornam possível vão mudando. O que eu quero dizer é o seguinte: questões econômicas, transformações políticas, transformações culturais, transformações no sistema jurídico mudam o sentido de raça. Vamos dar um exemplo aqui? Senhoras e senhores, raça não é a mesma coisa e não tem o mesmo sentido. Vamos pegar só o nosso país, tá? Que é outro spoiler, é meu próximo livro, falar do Brasil. Raça não tem o mesmo sentido que tinha no século XIX. Não tinha o mesmo sentido que tinha no século XIX. Aliás, o problema racial no Brasil, ele só começa a partir do século XIX, mais precisamente depois da abolição. Porque daí começa a questão racial. A raça começa a fazer sentido, porque a raça ela tem que servir como um elemento, vamos dizer assim, de clivagem entre os indivíduos. Ou seja, a raça ela funciona quando eu preciso trabalhar, olha só que contradição, com a ideia de uma igualdade universal, mas ao mesmo tempo dizer que nem todos são iguais. Então a raça tem que funcionar como um elemento de diferenciação dentro de um universo em que a igualdade formal ela faça sentido. Daí só surgiu posterior à Lei Áurea. Depois... Porque agora esse pessoal sai da senzala, né? E eu tenho que conviver com ele. Então eu branco crio o negócio de raça para isolar. E é isso que eu quero, é isso que eu acho que é importante que você colocou. Porque, vejam, faz sentido falar de raça, tal como se fala a partir do século XIX, por conta de um reposicionamento, primeiro, do Estado brasileiro, da economia brasileira no cenário mundial, do direito brasileiro, que precisa funcionar a partir de uma outra medida. Ou seja, eu tenho o Brasil inserido num outro momento dentro do conceito do capitalismo internacional. O Brasil vai ter que se preocupar com uma coisa muito importante, que é a formação do mercado de trabalho. Percebe, então? Significa pensar o mercado de trabalho nas condições modernas do mercado de trabalho. Vou dar já uma dica aqui. Essa é a grande questão do pensamento social brasileiro, tá? Começa primeiro com a independência e depois ganha um outro sentido com a abolição e a proclamação da República. Tanto que alguns autores no Brasil vão dizer assim, que a grande revolução no Brasil, a revolução burguesa no Brasil, né, é a abolição. Porque coloca o Brasil dentro da lógica, né, do capitalismo, em que se começa a pensar na possibilidade da formação de um mercado de trabalho. Viu como a raça tem um papel fundamental? Porque agora eu vou precisar classificar as pessoas, dizer qual que é o lugar de branco, qual que é o lugar de preto. Dentro dessa nova lógica.
o Estado brasileiro vai funcionar de uma outra maneira. Que anteriormente era óbvio, né? O lugar do negro é na senzala, fica lá. Agora não. Ele vai disputar o espaço Agora não, comigo. eu preciso saber o que fazer. E aí eu vou precisar, e veja como a raça vai ser importante, porque a raça ela vai funcionar, e isso é uma dinâmica também que ocorre na América Latina, não é só no Brasil, a América Latina ela é forjada a partir disso, tanto que vocês vão ver a data das independências, elas estão todas muito pertinhas uma das outras, né? Das independências. E aí, quando você vê a independência, você precisa responder a essas novas exigências da economia mundial, é preciso criar um processo de racialização. Você não cria raça se você não tiver processos de racialização e sistemas políticos de racialização. Estou falando de Estado, de direito, de instituições, universidades. Olha a América Latina fundando universidades. Não é à toa esse tipo de movimento. Não é à toa. Eu preciso estabelecer mecanismos de racialização, porque eu preciso criar, primeiro, quem é o negro, quem é indígena, e eu preciso criar uma coisa que não existe na América Latina, gente: branco. Vai ser a coisa mais difícil de inventar, vai ser branco. Vai ter que inventar branco na América Latina. É uma coisa muito louca. Como é que você cria branco? Perceberam, então, que é uma questão, não é uma questão essencial, né? É uma questão política. E duas coisas vão ser fundamentais para criar o branco na América Latina, e no Brasil particularmente. Aliás, dois grandes movimentos, né, ideológicos vão ser fundamentais para isso. O primeiro é o imigrantismo, até do imigrante, né? Ou seja, aquilo que nos torna branco vem de fora. Então tem que vir um elemento externo para ser possível formar o branco no Brasil. Gente, quem estuda o pensamento social brasileiro sabe exatamente o que eu estou falando, né? O encontro das raças, né? Esse tipo de coisa. E o outro elemento é o bandeirantismo. E aí o sudeste do país, principalmente São Paulo, né, tem um papel fundamental disso. O imigrantismo e o bandeirantismo. O bandeirantismo, vocês podem ver nas pinturas, né, que são feitas no século XIX, e curiosamente são feitas no século XIX, elas retratam o bandeirante como sendo uma espécie de homem medieval, né, do século XVI, assim, né, enfim. E não se tem nenhuma imagem do que é um bandeirante. Mas veja então como é que funciona essa ideia da criação da nação, né? Então, eu dei esse exemplo para mostrar para vocês o seguinte: como esses movimentos, a raça, ela vai correspondendo a esses movimentos que não são movimentos internos da raça, mas são parte de um processo de racialização que funciona como algo fundamental para dar um sentido político, econômico, jurídico e para o mundo. E ao mesmo tempo que eu falo que a raça é um processo histórico, o direito, a economia e o Estado também o são, tá? O Estado brasileiro do século XIX não é a mesma coisa que o Estado brasileiro a partir dos anos 30. Vocês sabem o que acontece nos anos 30, porque os anos 30 o sentido de raça muda no Brasil. Porque precisa mudar para acolher as novas exigências da economia mundial e também as exigências da economia nacional, que se forma a partir agora de um novo patamar, né, de um novo lugar, que é a industrialização. Industrialização é um processo, que não é um processo só econômico, é um processo político, e exige muito de um país. Você precisa formar mercado de trabalho, você precisa ter massa salarial, e você precisa, portanto, formar corações e mentes para corresponder, portanto, às exigências de ter um mercado que vai absorver aquilo que a indústria vai criar. E como é que você vai fazer isso? Até então, você precisa criar patamares mínimos de igualdade, né? Como é que você vai fazer isso se você tem um país em que se diz que os negros eles são naturalmente inferiores aos brancos? Em que os negros têm atavicamente uma inferioridade ou então um atraso? Como é que você vai criar essa possibilidade? Então vejam que o discurso muda, né? O discurso começa a ser construído já por Arthur Ramos, enfim, a ideia do que depois vai se chamar de democracia racial, mas que tem o seu ponto alto em Gilberto Freire, em 1933. Né? Então, veja, a gente só entende o Gilberto Freire se a gente entender também esse momento de industrialização do país, também, que é o momento também de reorganização das forças econômicas mundiais. E o que muda completamente, senhoras e senhores, vejam só, raça muda. E quem estuda a história do movimento negro sabe que o movimento negro corresponde também a essas transformações. A partir de 1945 é outra coisa. 45 é o pós-guerra. A partir de 45 começa a ficar feio ser racista, porque até então não era feio, tá?
Só depois de 45, ser racista começa a ficar, putz, racismo pode ser, acho que não é uma coisa tão boa. E é por causa da guerra? Por causa do pós-guerra, por causa do Holocausto. E as contradições que isso vai provocar. Né? Você começa a olhar para os Estados Unidos. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos é um movimento que só faz sentido se a gente pensar quais são as consequências do pós-guerra. Você imagina um mundo em que se fala da ideia de liberdade, de uma democracia, de não permitir mais que esses horrores aconteçam, mas os Estados Unidos têm segregação racial até 1964. Olha só. Você tem um mundo já dividido pela Guerra Fria. Tanto que a estratégia de muitos grandes nomes do movimento negro foi olhar para o socialismo. Não é? E a estratégia de fazer a denúncia internacional do racismo, que é a estratégia do Martin Luther King, foi a estratégia do Malcolm X. Você diz o seguinte, olha, os Estados Unidos estão em contradição com aquilo que o mundo pactuou depois da Segunda Guerra Mundial. Isso tem consequências no Brasil? Tem consequências no Brasil, senhoras e senhores. O movimento negro, a partir de 45, o Brasil muda a partir de 45, é o interregno democrático, né, entre 46. Os anos 50 no Brasil, né, testou Vinícius, né, começa em 46. Né? A gente está falando de futebol, né? Olha só como a cultura, eu falei, a cultura é um dos elementos, olha como a cultura é importante. Até 1950, sabe o que se dizia? Que o Brasil jamais ia ganhar uma Copa do Mundo, porque tinha muito negro. E aí o que acontece em 58? Só ganhou, porque tinha um negro, um rei. Mas não era só o rei, não. Tinha um rei, tinha um príncipe etíope, que era Didi, que para mim é uma das grandes referências intelectuais. O Didi era o sujeito, e ele quebrava essa ideia do negro como desorganizado. Porque o Didi era o sujeito que o Brasil começou a perder a final de 1-0, ele foi muito tranquilamente, pegou a bola embaixo do braço, distribuindo o jogo. O Brasil ganhou de 5-2 no final. Era o Didi e tinha Garrincha. Ou seja, não dava mais para sustentar essa história, né? Então veja só, é um país em transformação. E é um país que vai fazer um debate racial muito interessante, porque é o debate de Florestan Fernandes sobre o negro no Brasil. É o debate, a polêmica do Florestan com outro grande intelectual negro que o Brasil produziu, que foi Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos diz o seguinte, olha, esses intelectuais ficam falando que o problema do negro brasileiro, falou, o problema não é negro, não, o problema é o branco. O branco é que não quer integrar, a gente não faz um país, não por causa dos negros, por causa dos brancos, eles não querem um país homogêneo. A gente não consegue fazer o Brasil se desenvolver, porque o debate é sobre o desenvolvimento. E esses caras estão todos olhando, sabe para quê? Olha só, gente, raça como processo histórico político. Eles estão olhando para o que está acontecendo no mundo, particularmente na África, a partir dos anos 50. Eles estão olhando para as revoluções africanas. Eles estão olhando para o que está acontecendo no mundo em 60. 13 países da África se tornaram independentes. Eles estão olhando para o movimento Negritude, estão olhando para Franz Fanon, Aimé Césaire, Leopold Senghor, eles estão olhando para isso. E eles estão lendo e falando, puxa vida, acho que é possível criar um novo modo de ser negro no Brasil, o existencialismo. Olha só como faz sentido, né? O Fanon. O negro pode existir de uma outra maneira. É Abdias do Nascimento. Olha só. O que interrompe tudo isso, Chico? Golpe militar de 64. O golpe militar de 64 muda também a lógica. Gente, eu estou nesses exemplos aqui, todos, obviamente, a falar do meu novo livro, mas é para falar também de uma outra coisa. É para mostrar para vocês, para a gente fazer uma conversa. Em 64, naquele momento, praticamente todas as lideranças ativas, negras, foram perseguidas. Foram todas bravamente perseguidas. Então, a gente fala só dos intelectuais, né? O Guerreiro Ramos, ele foi exilado. O Florestan, que era um homem branco, mas que discutia a questão racial de maneira muito interessante, uma contribuição fundamental, ele também foi exilado, né? Estamos falando aqui, enfim, de Abdias, que teve que deixar o Brasil. Então, veja, o golpe de 64 foi um golpe contra a intelectualidade e contra também e contra a possibilidade da gente discutir a questão racial do país de uma maneira mais sofisticada. O que voltou? Voltou a questão racial, o debate racial no Brasil, ele começou a ser feito dentro de uma chave de opressão. Aliás, não tinha debate.
era a imposição de uma ideologia da democracia racial, né, que era para não ter debate sobre isso. Porque, veja, até mesmo você pega o Gilberto Freire nos anos 30, você começa a ter um debate sobre a ideia da democracia racial, que é muito interessante. Porque, tanto que você tem os chamados freirianos de esquerda e freirianos de direita, né? Tem o pessoal que lê o Freire pela direita, tem o pessoal que lê o Freire pela esquerda, que vai dizer o seguinte: como é que está lendo pela esquerda? Fala, olha, o Brasil não é democracia racial, mas pode ser, se a gente construir as condições, mudar o Brasil, acabar com a injustiça. Tal, Darcy Ribeiro, por exemplo. A gente pode mudar o Brasil, pode criar um outro Brasil. Tal. Aí a democracia racial pode ser possível. Ela não existe, mas ela pode existir. Esse debate acaba. E sabe o que é curioso? Agora falando no campo jurídico, né? O Brasil assinou 2 convenções internacionais durante a ditadura, né, muito importantes, inclusive para a gente pensar a questão racial hoje, que são fundamentais para nós, né? Que, no caso, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, né? O Brasil assinou em 65. Né? E a Convenção 169 da OIT. O Brasil assinou. Ou seja, o que acontece? Que o governo militar assinou 2 convenções internacionais importantíssimas, né, que reconhecem a existência do racismo e se compromete a combater o racismo no plano internacional. Né? Perceberam, então? Significa isso? Fazer uma política externa e fazer uma outra política interna. Isso da política externa brasileira, nessa chave, é muito interessante também. Então, vejam, o que eu quero dizer é: esse processo histórico, político, configura o que eu chamei de racismo, vai mudando os sentidos de raça e colocando esses sentidos à disposição dos grandes debates e conflitos da história. Nós estamos discutindo racismo hoje de um outro jeito aqui no Brasil e no mundo, tá? Nós estamos discutindo racismo hoje a partir, primeiro, do neoliberalismo, da ascensão da extrema-direita, que é decorrência também do neoliberalismo. Nós estamos discutindo, né, racismo numa outra perspectiva dentro do Brasil, em que você tem manifestações do fascismo, né, presentes, inclusive em lugares em que você não via isso. Ou seja, você tem hoje no poder um presidente da República que já era para estar desocupando o palácio, não fez, talvez tenha que ter uma ordem de despejo contra ele. Porque não sei se sabem que a tradição é o presidente sainte, né, como diz meu amigo Flávio Dino, e o nosso ministro da Justiça, né, também entrante, ele desocupar o palácio no dia 15, né, uns 15 dias antes. Né? Então, quer dizer, já podemos enxotar. De lá, já podemos tirar de lá. Mas circulam informações hoje que ele está disposto a não sair de lá. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Né? Fala com ele, ó, tem uma outra instalação, né, pública, tem cadeia, que pode te acolher, você não paga aluguel. Você vai ter a quentinha todo dia. Pode ir para lá, você está bem seguro lá, né? Tem a quentinha, tem. E como nós lutamos pelos direitos humanos, a cadeia tem que ser um lugar que ele tenha tratado com dignidade. O senhor fica tranquilo, que o seu brilhante Ustra já partiu. Mas na cadeia. Ele pode mudar de prédio público, né, de um para outro. E outra coisa, lá só pode ficar morando tempo indeterminado. Também tem que deixar. Não tem eleição para tirar o senhor de lá. Indeterminado. Mas agora a questão, assim, o que eu coloco é o seguinte: nós estamos debatendo a questão racial a partir de um outro lugar. Eu, inclusive, tenho para mim que muito do que está acontecendo no Brasil hoje, ele faz parte de uma parte de uma conexão das chamadas extremas direitas no mundo inteiro, tá? Fazendo com que coisas, e que elementos, debates e formas de atuação política que antes eram estranhos na realidade brasileira passem a ser comuns, né? Falando especificamente sobre a questão racial, eu acho que nós estamos trocando um padrão, que é um padrão tipicamente da América Latina. Veja, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou achando que é melhor. Não, é uma desgraça. Racismo é um negócio ruim. Aliás, raça é uma coisa ruim em qualquer circunstância. Tá? É uma desgraça.
O mundo decente, o mundo que a gente quer abrir em direção ao futuro, é um mundo que tem que superar a raça como elemento de classificação das pessoas. Não é, queremos conviver bem com os brancos. Não pode existir branco, não pode existir raça. Esse é o nosso, essa é a nossa luta. Essa é a luta por um mundo decente, um mundo justo, um mundo melhor, o mundo possível. A raça. E até porque essa ideia de humanidade também é uma ideia também que está sempre em disputa, né? A humanidade também é uma criação política, é uma criação circunstancial, ideológica, né? Não tem essência. Então a grande questão como diz o Fanon, né? É sair da grande noite, né? Esse é o nosso fim, né? Nosso objetivo. Agora, a grande questão que eu acho, que eu falo, que as pessoas acham, eu acho que a gente trocou um padrão tipicamente da latino-americano, que é uma desgraça. Olha só, a América Latina é história de luta, de resistência, mas é uma história de muita dor, de sofrimento, de muita violência. O que marca a história da América Latina é a história da violência, a história do sofrimento, da exploração, da colonização e da superioridade racial. Por que superioridade racial? Porque você inventa um branco, né, que, inclusive, para ser branco, precisa ser pior que os brancos do lado de fora. Né? Então, ele precisa ser mais opressivo, mais racista. Né? Então, quer dizer, não é uma coisa boa. Até quando teremos que tolerar a estupidez da América católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Caetano, né? E a tirania está relacionada diretamente a isso que você está falando. Agora, nós trocamos um padrão, né? Tem um padrão que é tipicamente dos Estados Unidos e da Europa, que é do supremacismo branco, que é outra coisa. O supremacismo branco, que é a ideia da linha de corte, da impossibilidade de convivência, do extermínio, da eliminação. Que eu não estou querendo dizer que não haja. Na América Latina só vê a história dos povos indígenas, especialmente dos povos indígenas. Mas é uma virada de chave, inclusive simbolicamente, a impossibilidade até mesmo de negociação com símbolos que não sejam símbolos, né, ligados ao extremismo, ao fascismo, à extrema-direita, à louvação, né, dos elementos tidos como brancos, e o repúdio total a tudo que é a cultura negra, a cultura indígena. Então vejam que isso está sendo alimentado, criando uma nova forma de se pensar a questão racial no contexto do Brasil e do neoliberalismo no Brasil. Né? Então, é isso que eu mais ou menos tentei falar no livro, que é justamente essa ideia do racismo como processo histórico-político, que nos permite, portanto, vislumbrar a raça como elemento analítico, como parte constitutiva fundamental dos elementos centrais da nossa vida social. Tá? Então, isso que é o racismo na sua dimensão estrutural. Então, ninguém precisa dizer o seguinte, olha, perceberam, não sei se vocês entenderam, mas não sei se faz sentido, aliás, não fará mais sentido alguém virar e falar assim, estou sofrendo racismo estrutural. Gente, isso não faz sentido, porque assim, é racismo, ponto. Quando eu falo, está na página 20 do livro, não esqueça, está escrito assim, todo racismo é estrutural. O que eu quero dizer com isso? Importante esclarecer. Eu quero dizer que as cenas, como a do meu amigo Aranha, as cenas que nós vemos de agressões racistas, elas só são possíveis porque existe uma configuração do mundo que torna a raça possível e, portanto, dá sentido para esse tipo de agressão. Se não existisse a raça como algo subjacente a essas relações sociais, não faria sentido falar de racismo, porque o racismo não surge naquele momento, era um elemento anterior, ele está às costas dos indivíduos, ele dá sentido para a existência dos indivíduos naquela posição em que um agride o outro, e que eles são, portanto, classificados como racialmente distintos. Olha só. Então, a raça é um elemento que configura a nossa subjetividade, não só a nossa consciência, mas também o que a gente chama, né, de inconsciente. Eu costumo dizer o seguinte, que é bem interessante, né? E aí o pessoal sempre pergunta, quer dizer que todo mundo é racista? Não estou falando disso, estou falando de outra coisa. Eu estou falando que todos nós somos constituídos a partir da racialização. E eu não estou falando da intenção de cada indivíduo que é racista, que não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que o racismo nos constituiu enquanto sujeitos. E não que todo mundo é racista. Porque, veja,
não é essa a questão que se coloca. A questão é o seguinte: o que torna possível o racismo, o que torna possível a ação do racista. Geralmente as teorias, né, as teorias liberais, o que elas fazem? Elas estão muito preocupadas com a consciência, com a vontade, se o indivíduo teve a intenção de fazer aquilo. Não é isso que se coloca. A grande pergunta que podemos fazer é o seguinte: por que, quando nós vamos olhar as estatísticas, os negros estão nas posições mais precárias da vida social? Essa é a pergunta. E isso acontece independentemente da vontade de alguém. Pelo contrário, se ninguém fizer nada, as coisas continuam do mesmo jeito ou até pioram. É essa a questão. A questão é se perguntar, Chico, do lugar que nós estamos, né? Por que não há outros advogados negros de prestígio? Por que não há apresentadores negros na televisão? Eu queria perguntar isso, já abrindo aqui algumas perguntas. Eu tenho absoluta certeza, né, que para ter uma carreira profissional que agora chegou, a primeira vez que eu entrei numa redação foi há 51 anos. Eu tenho absoluta certeza que eu tive sorte, algum talento, não é? Algum conhecimento, algum nada. Agora, foi fundamental quando eu entrei ser branco. E quando eu me apresentei numa redação para trabalhar, se houvesse alguém ao meu lado, talvez com mais informação, com mais competência, mas fosse um negro, ele seria preterido. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até há pouquíssimo tempo, você chegava numa redação de jornalismo, só tinha branco. Né? Apresentador de televisão. Não tinha nenhum. Né? Nenhum. Em Minas Gerais, tinha a Lúcia Santos, que era apresentadora de um jornal local, quando eu estava na Globo, lá em 77, 78, quer dizer, quase 50 anos. Né? E a primeira que a gente viu assim foi Glória Maria. Sim. Né? Mas uma exceção que confirma a regra. Né? E depois o Heraldo Pereira, também na substituição do Jornal Nacional. Né? Já tinha Zileide, assim, um tanto apagada em Brasília. Eu estou falando de Globo, que é onde eu vivi mais. Né? Agora, a gente tem visto, depois que essa questão é colocada nos debates da sociedade, né, principalmente dos últimos 10 anos, né, quando ela é colocada com mais veemência, ou sendo combatido pelos brancos, ou entrando em discussão, que a gente está vendo que vai aumentando muito. Né? Sim. Minha querida Maju já está no Fantástico. Maju, minha amiga. Onde a Glória já passou. Os pais da Maju que estão aqui, né, se não me engano. Então, aí, queridíssima Maju, que eu... Por favor, levanta-se para que a gente possa vê-los aí. Fica em pé aí, mamãe. Que eu tive o privilégio, né? Eu não ia dedurar, mas é que ela me mandou uma mensagem, ela falou assim: ai, meus pais vão aí. Aí. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a chamar no ar a Maju de Maju, né? De Maju, e com um carinho enorme. E depois da Maju, a gente viu uma série de repórteres que agora, cada vez aparece. Tem a Flávia Oliveira, comentarista. Minha irmã, minha amiga querida. Né? Chico, mas você vê que coisa, porque eu falei... Mas está ocupando, é um espaço que vai crescer. Mas olha que interessante, vejam, duas coisas que eu preciso falar e um desabafo. Uma coisa que eu acho fundamental. E nos comerciais também. Só para completar essa pergunta, claro. Eu queria te perguntar se isto significa, de fato, um avanço, ou se isso é só uma busca de mercado. Como é que você vê isso? Ou é um espaço conquistado para sempre? Não, obviamente que, quando você fala do mercado, nós estamos falando, portanto, da maneira como o capitalismo ele vai absorvendo também. Ele vai absorvendo, ele vai se adaptando, ele é plástico. E, por isso, ele consegue... absorver as suas próprias contradições. Né? Aí absorve o Obama, momento. Por exemplo? Mas olha só que interessante. Isso é inevitável. Mas veja só, o fato de absorver
é o resultado também daquilo que eu falava a respeito das características do racismo. O racismo é um processo histórico e político. Quando eu falo de política, estou falando de conflito. As lutas sociais, né, as reivindicações, elas vão fazendo com que a maneira com que esses elementos constitutivos da estrutura social, eles também tenham que se adaptar, que se modificar, que se transformar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Acho que poucas pessoas têm dúvida em relação a como isso foi bom para o Brasil. Política de ação afirmativa, política de cotas raciais. A política de cotas raciais é uma política que você pode falar assim, bom, é uma política que tem a ver com a necessidade da adaptação, né, ao capitalismo, ao liberalismo, tal. Pode ser, mas tem uma questão. Isso só aconteceu por conta de uma luta política muito forte e muito importante dos negros. Você não tem a dúvida disso. Porque senão não teria ação afirmativa. Ou seja, a luta política fez com que esses espaços eles tivessem que ser abertos. Mesmo com a presença de pessoas negras no jornalismo, na televisão, nos comerciais, até de banco. Não. Eu me lembro muito bem. Ou seja, o caso de George Floyd, e a gente também pode discutir muito o que significou o caso de George Floyd, uma série de coisas também que tem a ver não só com o George Floyd, com aquela cena, mas tem a ver com um cenário. Aquilo que o grande Cornel West, na época eu morava nos Estados Unidos, o Cornel West deu uma entrevista, ele falou o seguinte, George Floyd, ele é parte de uma tempestade perfeita. Ou seja, tinha uma série de circunstâncias ali que tornaram aquele caso emblemático. Né? Tinha pandemia, você tinha uma crise econômica, uma crise política que tornou aquilo tudo muito emblemático. Se tornou o símbolo de um mundo em degradação. Nosso mundo está degradando. E aquilo foi um símbolo disso, e as pessoas se impactaram. Né? Mas você veja que começou a acontecer o quê? Toda uma corrida das empresas, dos governos, para tentar absorver os e apaziguar um conflito possível? Eu chamo isso de absorver as contradições. O que é crise, no sentido teórico de crise? A crise não é quando você não tem conflito, é quando você tem formas de estabilização do conflito. A gente chama de modo de regulação. O capitalismo é conflito. Conflito de classe, conflito de raça, antagonismos sociais os mais diversos. Mas qual que é a questão? Não é acabar com o antagonismo, porque daí vira outro tipo de sociedade, você sabe disso. Né? Ou seja, o que se faz no capitalismo? Você cria formas de controle. A forma de controle das crises, que são sistêmicas do capitalismo mais eficientes, foram dadas depois da Segunda Guerra Mundial, com o Fordismo, né? O estado de bem-estar social, uma forma de adaptação. Tanto que eu falei, o discurso racial teve que mudar por causa disso. Vamos acomodar esses momentos de tensão, né? Só que uma hora começa a não dar certo, né? Ou seja, vem a crise de novo. Então, o que nós estamos vivendo hoje é que a gente não está conseguindo achar como é que a gente faz para amarrar essas contradições. E as contradições estão tão violentas, e a questão racial também tem a ver com isso, tá? E tem impacto na questão racial, na racialização. A coisa está tão violenta que nós estamos vendo aquilo que um grande teórico, né, falecido, um canadense chamado Moshe Postone, ele falou: o capitalismo é um sujeito não reflexivo. O que significa? Ele vai se reproduzindo. E ele se reproduz independentemente da vontade das pessoas, independentemente da destruição que ele causa. Questão ambiental, tá? Perceberam que é a questão ambiental? Ou seja, para viver do jeito que a gente vive, a gente está destruindo as condições de existência do planeta. Você imagina, então, o que a gente faz com a questão racial com pessoas que nós classificamos como pessoas cuja vida vale menos. E a raça serve muito para etiquetar vidas que valem menos. Tanto que a carne negra é a carne mais barata do mercado. E as consequências da destruição do meio ambiente, nós sabemos quem é que sofre. Por isso que algumas pessoas cunham o termo racismo ambiental. Percebe? São as pessoas que moram, né, enfim, que moram são os ribeirinhos, são os quilombolas, são as comunidades indígenas. Percebe, então? A destruição da natureza, que é em decorrência do modo de vida que nós cultivamos, vai destruindo as pessoas. E isso tem, sim, uma determinação
racial. Tá? Então, a sua pergunta, ou seja, existe sim um processo de absorção, mas essas contradições elas só são levadas ao seu limite porque existe uma luta política muito forte. E eu quero falar sobre ação afirmativa sobre cotas. Eu acho importante falar sobre isso, né? Mas eu quero perguntar de outras cotas antes de você falar. Tá. Você já aceitou o convite para ser ministro? Eu li isso hoje. Eu li hoje, o professor Silvio Almeida aceitou o convite. Aí eu perguntei, eu estou repetindo a pergunta que eu já fiz a ele no camarim ali. E ele me respondeu o quê? Não, quando chegar o convite, a gente avalia. Não chegou o convite ainda. Mas certamente... E só tem uma pessoa que pode decidir isso e vai decidir da melhor maneira possível. A escolha que tiver vai ser a melhor possível, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que vai escolher, ele que vai decidir. Ele tem um mandato popular para decidir, ele vai fazer isso na hora que ele achar que é a mais conveniente. Agora, já pensou Hora certa. que coisa extraordinária? Você sai do ministério uma pessoa que vê entidades na goiabeira e entra uma que ensina que a goiabeira é uma entidade a ser respeitada. Eu vi Jesus na goiabeira. Não. A goiabeira é sagrada. E todas as outras árvores. É isso mesmo. Me ocorreu essa agora. Inspiração negra. Você é maluco, cara. Você é doido. Mas eu gostei, achei bonito. Nunca tinha pensado nisso, que eu ensino que a goiabeira é uma entidade. A goiabeira É bonito isso. Mas eu estou brincando, não. A goiabeira é uma entidade. Eu não tenho... De fato, nas religiões de matriz africana. Sim, a goiabeira e todas as árvores. Né? Exato. Chico, vou te falar, viu? Você é uma figura, cara. Você é uma figura. Agora, falando de entidades... Eu acho que é interessante falar por causa das entidades dos nossos ancestrais, né? E eu gosto de falar de ancestralidade dentro dessa perspectiva. Acho bonito falar disso. Eu sempre falo disso porque eu penso que a nossa luta, a luta política, ela é de um lugar que tenta unir a dimensão do passado, do presente e do futuro, né? Então a gente se define, isso eu gosto muito nos autores que estudei, que leio, o Sartre, por exemplo, para falar de uma outra maneira, a gente se define a partir do futuro, né? A gente não se define a partir do passado, né? Geralmente quem se define a partir do passado a gente chama de reacionário. Tem uma música que embalou muito a minha adolescência, né? Que é Se Sou Negro de Cor, meu irmão de minha cor, que te peço é luta. Luta mais que a luta está no fim. E cada negro que for, mais um negro virá. Para lutar. Né? O Simonal cantava isso maravilhosamente. Né? É isso, tributo a Martin Luther King. Ou seja, e se pensando no Martin Luther King, nos nossos ancestrais, né, da diáspora africana, eles estão sempre pensando em abrir as portas para o futuro. E eles se fazem a partir dessa dimensão do futuro, mas carregando consigo também os mortos. Os mortos sempre vêm junto. Né? A gente carrega os nossos mortos, eles vêm com a gente, né? Eles estão com a gente, e eles são fundamentais para abrir essa cena em direção ao futuro. E eu falo isso para falar justamente da política de cotas, né? Que eu acho que é importante. Ela não... É diferente de falar de política de ação afirmativa no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? No Brasil, os efeitos no Brasil eles são muito mais radicais do que nos Estados Unidos. Tá? Primeiro, como eu falei, a universidade na América Latina ela tem um outro papel, ela é diferente, ela é outra coisa. Segundo, nós temos uma estrutura de universidade que os americanos não entendem o que é isso. E é muito melhor que qualquer coisa que eles tenham lá. Tá? Eu estou falando porque eu dei aula nos Estados Unidos. Nós temos uma universidade pública. A universidade pública é uma coisa espetacular. A nossa defesa da universidade pública ela tem que ser assim, total. Então vejam que a gente tem a universidade pública no Brasil, significa que a universidade ela é parte de um projeto político.
central de formação nacional, de formação das pessoas que vão dirigir o Brasil, né? E essa é a ideia central. Agora vejam, se a universidade ela tem esse lugar no Brasil, é porque a universidade ela faz parte do que eu chamei de sistema de racialização. A universidade é parte disso, o vestibular é parte disso, do sistema de racialização. Então, significa, se você mudar a maneira de ingresso, a composição racial da universidade, você embaralha e muda também o processo de criação da raça no Brasil. E isso foi a sacada genial do movimento negro, que surge no final dos anos 70 no Brasil, pedindo o quê? Pedindo para entrar na universidade. Porque eles sentiram, eles sacaram, eles entenderam que entrar na universidade no Brasil significa você colocar uma cunha, significa você transformar o processo de racialização no Brasil. E outra coisa, você coloca a coisa no nível ético. O que você pede? Eu não estou pedindo dinheiro, não. Vou pedir depois. Reparação, tal. Eu estou pedindo para estudar. Estou pedindo para entrar na escola. Estou pedindo para fazer... Isso é genial, isso é sensacional. Isso já muda completamente a perspectiva. Não é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Embora nos Estados Unidos tenha uma coisa importante sobre essa questão da política da ação afirmativa, né? Que é ver que você falava das lutas, né? Eu estava lendo outro dia uma revista americana sobre política chamada The Hill, o nome, né? A colina, né? The Hill. E não sei se você sabe que os Estados Unidos estão num processo de muito retrocesso político. Eles vão discutir, a Suprema Corte americana vai debater novamente a ação afirmativa, tá? Vai debater novamente a ação afirmativa, e a perspectiva é que eles acabem com a ação afirmativa. Essa é a perspectiva nos Estados Unidos. Agora vejam só, um grupo de militares se manifestou a favor da ação afirmativa. Sabe dizendo o quê? Que a ação afirmativa era fundamental para manter a integridade nacional, e no Exército era central, porque produzia lideranças, né, diversas e que representavam também a massa dos subordinados. E era fundamental que os comandados sentissem representados pelos seus comandantes. E isso era um fator de homogeneidade, era um fator de integração, porque eles eram recrutados, né, os comandantes, dentro das escolas de elite dos Estados Unidos que têm ação afirmativa. Então, eles estavam defendendo a continuidade da ação afirmativa. E em 2002, quando você vai ler a decisão também da Suprema Corte, né, a última vez, não é a penúltima vez que a Suprema Corte se manifestou sobre isso nos Estados Unidos, aí olha só como absorve, né? Olha só como a plasticidade do capital, né? A Suprema Corte americana vai dizer assim: a ação afirmativa é fundamental para a formação de uma massa crítica. Sabe o que é massa crítica? É um argumento econômico, de razão econômica. Eles estão querendo dizer o seguinte: é fundamental para que a gente tenha aquela palavrinha que as empresas gostam muito de usar, diversidade, olha só. E a diversidade é um fator o quê? De estabilização. É um fator acalmar, de botar água na fervura. Você entendeu o que significa isso? Mas isso não acontece por geração espontânea. Isso acontece na luta. E aí, assim, fala, puxa vida, a gente chegou aqui, tem uma contradição. Aí tem que começar a continuar a lutar de novo. Por isso que, para nós, e agora um desabafo, né? E aí eu termino para a gente poder abrir. Tem que abrir as perguntas. Não, é um desabafo, é o seguinte. Uma coisa que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, tem sido muito interessante, né? Vou abrir para vocês aqui de uma forma muito... tentando ser o mais elegante possível. É curioso, né? Começa a falar alguns nomes e tal. Quando começa, a pessoa fala do Silvio. O Silvio. Puxa vida, acho que o Silvio é muito intelectual, né? O Silvio é muito acadêmico, né? Bom, é que eu acho uma coisa interessante, porque, veja, no meu caso específico, ser acadêmico, intelectual, ser professor, ser conhecido internacional, virou um defeito. Para os brancos, não. Para os brancos é um Você percebe? Vira um defeito. E é uma coisa tão louca, porque isso apaga a minha história de militância política, que, veja, eu sou presidente do Instituto Luiz Gama, que presta assistência jurídica para movimentos sociais, para a comunidade quilombola.
Você percebe, então, como é que funcionam essas coisas? Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: nós que lutamos contra o racismo, contra a discriminação, contra qualquer forma de exploração, de opressão, que lutamos para construir um mundo melhor, a gente não pode cair nessa conversa de que a gente ou tem que ser teórico ou tem que ser prático. A gente não tem saída. Se a gente não tiver a capacidade de olhar para o mundo com uma sofisticação teórica, somente um mundo complexo como o nosso, e não estiver disposto a enfrentar a complexidade, nós não vamos ser capazes, portanto, de projetar possibilidades que estão além daquilo que a gente está vendo aqui. A teoria para nós, a ciência, a filosofia, ela é absolutamente central. Os grandes políticos, as grandes mulheres da política foram também grandes formuladores. Pessoas que puderam ver além daquilo que o olho enxerga. Por isso que para nós, essa ideia de ou teoria ou prática, para nós, isso não serve. Para nós, toda prática tem que ser teórica e toda teoria tem que ser prática. É a praxis. É isso mesmo. Ou seja, é aquela ação que, quando feita, transforma aquele que faz a ação ao mesmo tempo que transforma o mundo. É isso que é a praxis, no seu sentido filosófico último, né? Então, veja, para nós não existe essa contradição. E essa forma de dicotomizar a ação política da prática teórica pode servir para quem é branco, mas para quem é preto, isso não serve. Isso não é parte da existência de um intelectual negro. E não é parte daquilo que eu sou. Né? É isso. Obrigado. Isso. Bom, viu? Bom demais. Eu ficaria aqui a noite inteira. É nóis. E eu, obrigado por me botar junto, eu estou nessa. Escuta, vamos abrir agora para algumas perguntas. Infelizmente, nós passamos demais do tempo aqui. Tem que ser uma coisa... Perguntas curtas. Por favor, vamos pegar umas 3 aqui, umas 2 ali em cima. Eu queria que a pessoa que for perguntar se identificasse, fique em pé para que todo mundo a veja. Boa noite, meu nome é Rogério. Primeiro, queria agradecer Chico, meu amigo, professor Silvio. Estou emocionado aqui de estar aqui prestigiando vocês. Primeiro, Chico, né? Você que sobreviveu à TV Globo, né? Isso é sacanagem. Não, eu vivi muito bem ali. Me pagavam em dia, pagavam muito bem, nada disso. Não, mas é que eu fico pensando num chefe igual Ali Camel, né? Que não, nunca me aquela desrespeitou, é verdade. Sim, não, tudo bem. E, na verdade, eu queria, primeiramente, falar da minha admiração do Silvio, que eu conheço ele faz alguns anos já, né? Pouquinhos. Alguns, né? E falar que é uma das mais generosas que eu conheci na minha vida. Você salvou literalmente minha vida há uns anos atrás. Estou emocionado, mas vou fazer a pergunta. Como que você relacionaria esse avanço da extrema-direita mundial, né, que ela está extremamente organizada, e a superação do racismo, né, porque o racismo, como se diz, é plástico, e a gente vê, assim, por exemplo, tem racismo digital, né, algoritmo, né, tem racismo linguístico, então o racismo ele permeia todos os campos da nossa vida. Então, como que vai, assim, que você pode ver a superação dessa questão racial com tantos percalços para isso acontecer? Obrigado. Meu amigo Rogério, eu conheço o Rogério 20 anos, mais, né? Uns 20. O Rogério estudou comigo, um sujeito sensacional. Estou muito feliz de ter você aqui, viu, Rogério? Uma honra muito grande. Olha, eu tenho questão conceitual, né? Eu tomo sempre muito cuidado com as questões conceituais, né? Eu respeito muito teoria e conceito. Pelo seguinte, a gente está falando de racismo algoritmo, né? Enfim, essas várias manifestações, mas assim, tem uma base material a partir do qual o processo de constituição da raça
vai tomando formas e, portanto, vai ganhando espaço dentro dessas novas formas de relação social que a gente pode chamar da relação nas redes sociais, enfim, essa coisa toda. O racismo ele está presente ali, ele vai acontecer, ele torna isso viável, mas existe uma base material para isso. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um mundo constituído a partir da lógica neoliberal, como se costuma dizer. E neoliberalismo não é só uma questão econômica, propriamente dito, estritamente. Estamos falando, portanto, de um processo de constituição de sujeitos a partir do momento em que o estado de bem-estar social ele começa a desagregar. Então, vejam que as exigências de reprodução da economia, do capital, elas se dão a partir de outros parâmetros. Então, e nós temos um contexto, um contexto, por exemplo, do avanço digital, das redes sociais. Ou seja, a partir do momento em que essas coisas acontecem, aparecem, a raça ela é uma questão presente e a raça ela se torna um elemento fundamental num mundo em que a desigualdade ela é um elemento constitutivo da vida social. Então, veja só, quando se fala do avanço da extrema-direita, falar de avanço da extrema-direita é falar necessariamente do avanço do racismo. E a falar do avanço do racismo, quando eu falo do avanço do racismo, quer dizer, o racismo é o elemento que caracteriza o modus operandi dessa extrema-direita. Não existe extrema-direita não racista. É só a gente olhar o que são, inclusive do ponto de vista teórico, o que são os teóricos da extrema-direita. A teoria da grande substituição, dizer que os imigrantes estão substituindo. Isso aí tem racismo, é um racismo que é o racismo que nós estamos falando agora, o processo de constituição da raça. Agora, Rogério, sua pergunta me permite até mesmo fazer um esclarecimento. O que é o livro, o que eu queria fazer com o livro Racismo Estrutural? É uma espécie de teoria geral do racismo, tá? Em que eu apresento alguns conceitos que devem ser utilizados ou que podem ser utilizados como uma lente conceitual para ler os fenômenos que a gente está vendo hoje. Então, é mais ou menos como se eu apresentasse um programa de pesquisa para vocês. Então, vamos lá, falar do racismo algorítmico, que é estudado por muita gente. É entender como a tecnologia, o algoritmo, que é essa coisa que fica meio, vamos dizer assim, fora do controle, fora da vontade, como a questão racial ela está colocada ali de maneira subjacente. Por quê? Justamente porque não se pensou nas consequências de você criar a possibilidade de uma máquina estabelecer juízos, se a gente pode falar dessa maneira, que não fossem sustentadas pelo racismo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, para a gente pensar no racismo algorítmico, a gente vai ter que pensar no racismo como fenômeno estrutural. Nota? Isso nos leva à seguinte questão. O antirracismo ele é sempre proativo. Ele é sempre uma ação. Ele é sempre um lugar em que você precisa primeiro identificar, ter a dimensão crítica do que é a raça e atuar contra os elementos que constituem as condições para que o racismo ele tenha lugar. Percebe? Então, pensar em racismo algoritmo não é pensar necessariamente em como tornar o ambiente digital mais saudável, e como essas coisas que quem manja de tecnologia sabe. Combater o racismo algoritmo é combater o racismo como uma forma de constituição da vida social. Porque quem programa os computadores, quem cuida das questões digitais, são seres humanos, que são constituídos a partir da raça. Esse é o ponto. Então eu fico muito chocado quando as pessoas acham que mudar programa de computador vai ajudar a combater o racismo. Eu fico chocado com isso. É uma forma de apagamento da dimensão humana dos processos sociais. É uma forma de apagamento da política. Você percebe? Vamos criar novos programas de computador. É igual futebol, que eu entendo mais que tecnologia, muito mais. Aliás, você é filho de um goleiro. Pois é, sou filho de goleiro. Então, não Barbosinha? Meu pai é Barbosinha, mas meu falecido pai querido. Mas assim, nem todo filho de goleiro entende futebol. Eu entendo, modéstia à parte. E meu pai me ensinou muito sobre isso. Mas agora, a questão é a mesma coisa, achar que você mudar formas de programação dos computadores, estabelecer novas tecnologias,
isso vai mudar o racismo? É a mesma coisa que achar que o jogador, antes de entrar no campo com uma faixa diga não ao racismo, vai acabar com o racismo no futebol. Percebe que é a mesma coisa? Vou entrar com uma faixa diga não ao racismo, say no to racism. Assim. Enquanto a FIFA, a CBF, etc., são dominados pelos brancos. E o presidente da FIFA, ele sofreu muitas discriminações porque ele é ruivo, você viu isso aí? Terrível, né? É uma falta de noção, né? Então é nessa dimensão, ou seja, ali tem que ter uma dimensão, ou seja, raça é uma relação social. Raça é relação social. Né? Algoritmo é relação social também. Se a gente não tiver essa dimensão da relação concreta, da materialidade das relações sociais, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Esse é o ponto. Uma pergunta ali? Tá, mas eu... Ali. Tá dando para ouvir? Tá Claro. Sim. Meu nome é Vinícius. Eu queria... Você falou dos bandeirantes, né? E os bandeirantes são um dos mitos fundadores de São Paulo, né? Mas existem muitos outros mitos fundadores que formam a nossa nação e tal. E eu queria que você falasse um pouco, ajudasse a entender, tipo, o quanto de esforço e qual a repercussão, o quanto ajudaria no combate ao racismo combater os nossos mitos fundadores. Acho que todas as nações têm, os grupos sociais têm mitos fundadores, e o quanto que eles impactam, o quanto eles poderiam ajudar, quanto poderia ajudar a gente a colocar energia em enfrentar, atacar esses mitos fundadores como os bandeirantes. Você fala atacado por dizer simbólico, né? Atacar o que ele significa, o significado disso, é isso? Queimar a estátua de Borba Gato, isso? Você falando queimar a estátua de Borba Gato, é isso? Derrubar ela, tirar ela. Tipo, então, vamos lá. Não atacar no sentido atacar de retirar mesmo do nosso ambiente. Eu entendi o que você está colocando. Então, eu já falei sobre isso, inclusive eu dei um parecer para o doutor André Lozano, que é advogado do Galo, eu dei um parecer sobre isso. Logicamente, a favor do Galo. Mas, então, veja só, não existe raça fora de uma dimensão espacial, histórico. Não existe história fora do espaço. Não existe política fora do espaço. Quem nos ensinou isso foi um grande intelectual, Milton Santos. Eu tive a honra, eu gosto sempre de contar isso, eu falo com muito orgulho. Eu fui professor de Colômbia na mesma cadeira do Milton Santos. E olha, são parênteses, coisa interessante, né? Se a gente pega aí as pessoas que têm curso superior no Brasil, você pergunta quem foi Luiz Gama, ninguém sabe, até nos cursos de Direito, né? Eu confesso a minha ignorância, tem 7, 8 anos que eu descobri quem foi Luiz Gama, não sabia. Acho que se perguntar para o Rogério, foi meu colega de curso, acho que a gente nunca ouviu falar de Luiz Gama na faculdade. Você nunca ouviu na faculdade, né? Na faculdade, não. Pois é, Milton Santos, né, outro gênio, esse geógrafo, ninguém não. Você falar com um grupo de pessoas que passou pela universidade, fala, quem é? A maioria não sabe quem foi. Você falar assim, Rebouças, né? Os irmãos Rebouças, o cara vai achar que é a avenida ou aquele túnel do Rio de Janeiro, né? Mas passou perto, né? Se você falar de Teodoro Sampaio, passou perto porque fizeram obras. Falar de Teodoro Sampaio, o cara vai achar que é aquela rua ali de Pinheiros, né? E assim há inúmeros abdias, há milhares de personalidades importantíssimas na construção desse país que são rigorosamente ignorados. Mas isso que você coloca tem a ver com a pergunta dele, isso é que eu entendi, é o seguinte. Então, o espaço, ele é um lugar de produção de sentido, né? E uma das coisas que é fundamental para que o racismo, como processo histórico político, se torne possível, é que o racismo possa produzir sentidos. Produzir sentidos e hierarquizar os sentidos da vida. Possa dizer aquilo que é superior, aquilo que é inferior, aquilo que importa, aquilo que não importa, isso faz parte do processo, né?
do racismo, né, histórico e político, mas que se dá dentro também de uma lógica de território. O racismo precisa criar, e se cria também a partir da ideia de lugar de negro e de lugar de branco. De novo, não existe raça fora do espaço. Tá? E quando você fala das questões dos símbolos, né, ou seja, a gente está falando da história, e está falando da memória, né, é fundamental essa disputa que se faz também no âmbito ideológico, no âmbito cultural, de valorização, né, das culturas que são marginalizadas, falar das histórias que não são contadas. Colocar, por exemplo, como tem se colocado, né, agora, uma dimensão crítica no chamado bandeirantismo e ver como isso também foi parte de uma invenção da nacionalidade brasileira para colocar o branco, essa figura, né, assim, e não é um trocadilho, fantasmagórica, né, na sociedade brasileira como parte fundamental do processo político e da criação do imaginário nacional. Então, ou seja, resumindo, a luta contra o racismo, a luta contra todas as formas de discriminação, e eu estou falando aqui de sexismo, estou falando aqui de capacitismo, estou falando de todas as formas de discriminação, é uma luta também por uma recomposição do imaginário social. Por isso que a luta por um mundo melhor, por um mundo justo, por um mundo mais digno, passa também pelos poetas, pelos escritores, pela literatura, né? É a doação de um novo sentido para o mundo. A gente precisa dos literatos. Eu gosto de letra de música, né? Então me lembro do Chico, que diz assim: saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. É isso. Não é? Exatamente. E é preciso, na escuridão que nós herdamos da história do Brasil, escuridão densa, que você não consegue enxergar o que passou, onde vocês, negros, passaram escondidos, né? Nessa escuridão não se via o negro. É preciso que seja resgatado isso para a gente reestudar a história e vê-la diferente. Mas né? olha que interessante, né? A presença do negro no Brasil, ela é tão decisiva que você não precisa ver, né? Nesse sentido, porque ela está em todos os lugares. Não tem cultura negra, não tem Brasil, né? Não tem Brasil sem essa dimensão, e essa dimensão do que é a cultura negra. O professor Luiz Felipe de Alencar falou uma coisa interessante, ele falou assim: o Brasil, desvendar o enigma do Brasil, ele passa mais por a gente olhar para Angola do que para a colonização portuguesa. Angola é muito mais decisiva para a gente do que Portugal. Ou seja, o Brasil é o sexto território da África, né, da diáspora africana. Então, assim, nós certamente somos muito mais africanos do que muitos de nós gostaríamos de ser. Então, acho que essa é uma dimensão central. Então, essa luta para a construção de um novo imaginário, ela tem um papel decisivo, né? É por isso que quando você quer implementar um projeto político de destruição do Brasil, você precisa acabar, isso é um fator central, com o Ministério da Cultura, não pode ter cultura. Porque não pode ter esse espaço institucional. Né? E quando você quer reerguer o país, você precisa construir e reconstruir uma institucionalidade da cultura, um Ministério da Cultura. Porque, para nós, isso é uma dimensão fundamental, central. Se vocês forem estudar também, de novo, a minha obsessão, pensamento social brasileiro latino-americano, vocês vão perceber que sempre houve... aliás, eu estou falando que é latino-americano, mas não é, em todos os lugares do mundo, né? É que eu estou muito na cabeça do Brasil e América Latina, de maneira geral. Você sempre tem um romance de fundação, né? Um romance fundador, né? O romance é importante, a novela, né? O romance... porque é justamente o sentimento do homem médio, né? Como é que ele sente o seu país, como é que ele sente o seu mundo, né? Então você tem sempre os romances fundamentais, os romances de fundação, né? E às vezes esses romances eles são feitos por encomenda. Tem que ter, o nosso, né, o Guarani, né? Facundo na Argentina. Para entender o sul dos Estados Unidos, tem que ler os romances de formação do sul dos Estados Unidos, né? Enfim, o romance de formação, os romances de decadência também, né? Porque você tem uns romances ali que estão contando o que significa o fim da escravidão e qual é o sentimento do homem médio, né, diante daquele processo de destruição. Porque o fim da escravidão nos Estados Unidos foi a destruição do sul dos Estados Unidos. Não foi
não foi uma coisa, acabou a escravidão, não. Acabou o modo de vida, todo sustentado pela escravidão. Você teve uma transformação do eixo do país que até hoje se manifesta por meio de uma série de ressentimentos e coisas do gênero. E o Brasil também tem as suas feridas, né? Então, a cultura é esse lugar, né, em que o imaginário ele encontra, em que você tem a construção de um imaginário na forma de uma sublimação, né, das contradições de um país. Né? Chico, a gente vai fazer uma pergunta aqui do balcão, tá bem? Ok. Daqui de cima. Tem uma do luz balcão. aqui na gente, mas a gente enxerga. Só um minutinho que eu vou passar Vamos para a lá. pessoa. Boa noite, Chico, Silvia. Estou aqui em cima. Não, aqui, ó. Aqui. Põe a mão assim, por causa daquela luz ali na gente. Diminuiu a luz, agora melhorou. Eu tapo essa luz de cima aqui, porque ela nos ofusca. Bom, meu nome é William. Eu sou educador, né? Sou educador começando aí no estado de São Paulo e já enfrentando muitas das questões, né, estruturais que vem colocando na educação recentemente. Não recentemente, mas que já é um projeto político que vem a longo prazo. E eu gostaria de perguntar qual o papel também de... Você citou também do pensamento social brasileiro, em qual o papel do pensamento social brasileiro na contribuição de uma educação antirracista no Brasil. Né? E justamente nesse momento que a gente também enfrenta os ataques não só na educação superior, que é visível e pautável, mas também na educação básica. Né? E isso também reflete na própria docência e nas condições de trabalho que a gente tem. Né? É isso. Então, William, você sabe que tem uma coisa no pensamento social brasileiro que eu acho que é muito fascinante, que é justamente tentar entender as duas grandes questões que se colocam no pensamento social brasileiro. Né? Que são as grandes questões, repito, que são as questões que mobilizam toda a formação disso que a gente chama de nação, né? Que é também um resultado da criação do mundo moderno, né? Da criação do mundo cuja base fundamental é o capitalismo. Então, todo mundo vai falar de modernização, essa palavra também que tem tantos significados. Mas a questão toda quais são as duas grandes questões? A primeira questão é qual o lugar de um país, quando ele nasce, no concerto, né? Ou seja, no conjunto das nações. E essa é uma pergunta que tem várias outras perguntas, que é perguntar o seguinte, qual a minha singularidade enquanto país? É a pergunta também que está aí na economia. Qual é a vocação econômica do país? Tem um debate clássico, quem é economista que sabe, né? Agrarismo ou industrialismo, né? O Brasil é um país que tem uma vocação agrária, uma vocação industrial. Como é que o Brasil ele pode se inserir dentro da divisão internacional, da divisão internacional, né? da economia? Como é que a gente vai trabalhar com isso? O Brasil é um país que serve para fornecer matéria-prima, tal, ou o Brasil é um país de manufaturas? Como é que a gente pode fazer o país crescer, se desenvolver a partir das condições que nos são singulares? Aí você tem um debate em torno disso. Então, é o lugar do Brasil no mundo, né? O lugar de um país no mundo, que é um debate que teve, inclusive, nos Estados Unidos. A Guerra da Secessão foi para definir os termos desse debate. Tá? Então, foi mais ou menos isso. Agora, se você pegar a segunda pergunta é o seguinte, tá bom, esse é o nosso país, agora eu quero saber o seguinte, quem é o nosso povo? Que povo é esse? Qual a nossa singularidade enquanto povo? Como nós nos parecemos? Qual a nossa cultura? O que nós comemos? O que nós vestimos? Que música a gente gosta? O que nos une? Né? Apesar das diferenças, o que nos torna iguais? O que nos faz chamarmos-nos todos de brasileiros ao final do dia? Né? Apesar de um conflito ali, um mata o outro aqui, tá, mas no final das contas, o que é o ser brasileiro? Isso tem uma pergunta que tem a ver com identidade. E se tem identidade no meio, tem o que tem no meio? Raça. Notaram, então? Agora, a sua pergunta é sobre educação. Tem todo um debate sobre o papel da educação na formação nacional, que é um debate também que precisa ser resgatado. Porque a educação
ela é um elemento fundamental, um elemento político para definir, porque assim, eu posso chegar à seguinte conclusão. O Brasil virou um país, mas pode ser um país à procura de um povo. Talvez a gente precise inventar esse povo, ainda que esse povo não está inventado. Na verdade, tudo é invenção. O povo é invenção, o país é invenção. Né? O Benedict Anderson ensinou para a gente isso. Né? Agora, a questão é a seguinte, como é que a gente inventa um povo? Que talvez, para a gente ser o que a gente quer ser, a gente tem que inventar um povo, e o nosso povo talvez não esteja pronto. Aí começa também, o racismo também vai entrar nessa história. Puxa vida, eu acho que tem muito negro, a gente não vai conseguir ser o que a gente quer. Tem muito indígena. Então, qual que é a solução? Temos que branquear esse povo aqui. Mas não é só isso. Nós temos também que criar uma nova subjetividade. As pessoas têm que pensar de um jeito. A educação vai ser o papel central. Uns vão ser educados, outros não vão ser e tal. Outros vão aprender isso, outros não vão aprender aquilo. Porque dentro da divisão social do trabalho, uns vão nascer para mandar, outros para obedecer. Então, a educação como projeto político é fundamental para isso. E a dimensão racial da educação ela está inserida no pensamento social brasileiro. Você quer ver onde é que a educação vai entrar? Tem uma discussão muito forte sobre educação nos anos 30, com Fernando Azevedo, Alceu Moroso Lima, eles vão discutir, né? Essa educação ela tem que ser laica, ela tem que ser católica, quem que leva a educação à frente. Tem uma discussão, e é uma discussão sobre a formação do Estado brasileiro. Nos anos 50, isso ganha uma outra dimensão. Quem está discutindo educação no Brasil? Anísio Teixeira, Paulo Freire, né? E o Paulo Freire tem que ser visto nessa dimensão. Como é que a gente cria um novo brasileiro? Né? É uma discussão nas asas do existencialismo, nas asas, né, do marxismo. Está pensando assim, como é que a gente cria? Ele está lendo o Amílcar Cabral. Ele está vendo o que significa, né, ou seja, educar para a revolução, as armas da crítica. Olha só. Isso é fundamental. Então, eu acho assim, que entender o papel político do processo educacional, entendendo a educação como processo de formação de sujeito, de subjetividades, é central para a gente pensar o que vai ser a política no Brasil, o que vai ser o Brasil nos próximos anos. Só que tem uma outra coisa. Essa dimensão, dada aquela segunda pergunta, né, que é sobre a identidade, sobre o que é o povo brasileiro, sobre o que é o Brasil, ela precisa ser feita na dimensão racial também. Portanto, eu vou até fazer uma afirmação muito forte, mas é isso mesmo que eu penso. Né? Eu acho impressionante discutir educação no Brasil sem discutir raça. Eu acho impressionante, eu fico impressionantemente negativo, ou impressionantemente inviável. Como é que a gente vai discutir educação fora da dimensão política e vai discutir a dimensão política do Brasil sem discutir a dimensão racial? Mais uma vez, não é uma questão moral para mim, é uma questão analítica. É que eu acho que é impossível você aprender a totalidade do problema da educação no Brasil, da política do Brasil, do Estado brasileiro, do direito brasileiro, sem discutir o papel da constituição da subjetividade ou dos sujeitos, né, nesse processo. E envolve a questão racial necessariamente. Então, aí, William, é o seguinte, não tem debate educacional, na minha concepção, desculpem, debate educacional sério no Brasil, sem que a dimensão racial ela seja um ponto de apoio, e mais do que isso, né, que ela seja também um elemento estruturante da discussão sobre educação no Brasil. Acho que tem mais uma pergunta. Nós vamos fazer as duas últimas perguntas, por conta do tempo, infelizmente, então vou passar aqui. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Keila e quero dizer que é uma honra estar com vocês aqui. O professor Silvio, que eu tive aula com ele na Zumbi dos Palmares há alguns anos atrás. Mas, antes de fazer minha pergunta, eu quero dizer aos pais da Majuca, minha filha, aos 2 anos de idade, ela se olhou na TV e ela falou: mamãe, essa mulher parece comigo. E foi maravilhoso quando ela se percebeu, uma menina negra, e viu na TV a própria imagem. Então, a partir daquele momento, todos os locais onde tem um público negro, eu a trago. Lógico, está quase dormindo aqui, desmaiando, mas eu acho que é necessário esse lugar. Agora eu vou à minha pergunta. Como uma mulher negra
pode se impor numa sociedade racista, machista, homofóbica, sem ser considerada nervosa, histérica, desregulada, naquele período da TPM. Porque através da educação, nós temos agora consciência do nosso lugar e do respeito que nós merecemos. E como então dizer para essa sociedade machista e branca, ou muitas vezes nesses vários espaços onde nós somos as únicas, onde nós fazemos o teste do pescoço, e nós temos muitos homens brancos, poucos homens pretos e quase nenhuma mulher negra. Qual seria a sua resposta para uma condução de comportamento, para uma aceitação e uma inclusão maior? Então, a sua pergunta, querida, é a mais fácil de todas até agora. Sabe por quê? Porque eu não tenho resposta. E assim, não, e por que eu não tenho resposta? E por que eu não vou responder? Porque eu acho que as mulheres negras estão respondendo isso. Quem que lidera o movimento negro hoje são as mulheres negras. Essa é a verdade. Porque, veja, coincidentemente, eu estava conversando sobre isso. Eu respeito quem pensa o contrário, mas tem algumas pessoas discutindo, eu acho importante que se discuta, até porque a discussão é uma boa discussão, uma discussão interessante, né, um debate, uma conversa, leva a gente a conclusões, principalmente se a gente estiver muito aberto à crítica, né, a refletir mesmo, né, se olhar no espelho, né, quando conversa com o outro, né? O pessoal que fala de masculinidades positivas e tal, eu não acho que tem masculinidade positiva em lugar nenhum, né? Assim, eu acho que masculinidade é uma desgraça. Assim, eu acho que porque a masculinidade para mim me parece que é uma coisa que ela é forjada para ser contrária. Eu não estou falando a feminilidade, mas contrária das mulheres de uma maneira geral. Ou seja, ser macho é isso, né? Assim, ser macho não é necessariamente ser homem. Eu acho. Não, e sim, eu sou homem e absolutamente não sou macho. Ou pelo menos luto o dia inteiro para não ser. É a luta para não ser. Assim, eu acho que a gente né? Porque, assim, nosso mas lugar, não quero me identificar com macho. Exato. Eu sou homem. Então, e a gente quer o tempo todo, a gente tem que falar o tempo todo querendo. E esse é o exercício da crítica, né? É você pensar, falar, puxa vida, porque notem, a crítica que eu estou fazendo aqui, e a crítica que eu acho que é o lugar que a gente tem que fazer, senão a gente cai num certo moralismo, de ficar apontando o dedo para os outros, mas é aquela velha história, né? Se aponta um dedo para os outros, tem outros três para você. Então, eu gosto sempre de fazer a crítica do lugar da política. Eu gosto sempre de olhar, obviamente, a partir do indivíduo, da responsabilização do indivíduo, mais do que a culpabilização, mas da responsabilização. As pessoas têm que ser responsáveis pelo aquilo que são, pelo aquilo que fazem, mas entender também esse processo como um processo que ultrapassa o indivíduo. O indivíduo é parte, né, da construção desse mundo. Eu estou dizendo isso para falar o seguinte: eu acho que, se a gente olhar, as grandes conquistas políticas do movimento negro dos últimos anos têm sido feitas pelas mulheres negras. E justamente porque elas criaram tecnologias de sobrevivência, elas criaram formas, né, formas de dialogar, de se apoiar, coisa que os homens negros, inclusive pela sua condição masculina, não têm a condição de fazer. Percebe? É sempre muito difícil, porque é sempre um lugar do conflito, da briga, da dissensão, né? Então, e as mulheres, elas conseguiram criar essas possibilidades. Então, veja, eu estou lendo agora uma experiência pessoal, né? Falando do meu microverso. Eu tenho alunos negros, né? O Rogério até conhece muitos deles. Mas as minhas alunas negras, elas são em maior número, e todos os meus alunos são geniais, mas as minhas alunas negras, elas são, assim, é uma coisa espetacular. E as minhas alunas mulheres, né, as não negras, também são geniais, né? O Rogério conhece algumas delas aí. Ou seja, isso, a gente, claro, elas têm a individualidade, têm o esforço individual, mas tem também um conjunto de condições que foram produzidas pelas mulheres negras na luta política que as mulheres negras fizeram. Entenderam? Então, hoje eu diria o seguinte: eu estou olhando a situação, né, dos homens negros, né?
que estão, inclusive, matando e morrendo aos montes nas periferias. São eles que estão morrendo, sendo mortos, né? E estão matando, e estão se matando. Que é uma coisa muito interessante. Então, eu acho o seguinte, amiga, eu acho que vocês estão dando a resposta da sua pergunta já há muitos anos, né? Há muitos anos. Vejam quem são. Veja só, eu comentava também com um amigo meu hoje, as mulheres negras, elas estão conseguindo fazer uma coisa que os homens negros, somente desse campo da política, os intelectuais não estão conseguindo fazer, sabe o que é? Envelhecer. Olha só quem são veja, você pega uma Sueli Carneiro, né? Você pega a Joana Werneck, e você pega também as que nos deixaram, elas continuam sendo referências. Você tem todo um trabalho para resgatar os escritos da grande Lélia Gonzalez. Olha só. E você teve uma série de homens negros que também estavam naquele período, no final dos anos 70, que hoje pouco a gente ouviu falar. E muitos deles tiraram a própria vida, né? Você tem o grande Hamilton Cardoso, pouca gente conhece, pouca gente fala do Hamilton Cardoso. Eduardo de Oliveira, Hamilton Cardoso, Eduardo Oliveira Oliveira, você tem, e outros tantos, né? E uma coisa que eu percebo, principalmente, uma coisa que as mulheres negras não têm feito, vejam só como as mulheres respeitam, e as pessoas respeitam a Sueli Carneiro, e tem que ser respeitada mesmo. E a Sueli falou uma coisa interessante no podcast do Mano Brown, ela falou assim, se eu fosse homem, do jeito que eu sou, eu estaria morta. É isso. Percebe, então? Então, e olha só, você tem uma Sueli Carneiro, como ela é respeitada, como ela e uma coisa que fazem com as pessoas mais velhas e que eu acho o fim do mundo. Eu falei, como filho de Xangô, eu não permito que façam isso comigo. E eu quero envelhecer, quero ficar bem velho. E que é o seguinte, quando você vai conversar com uma pessoa mais velha do movimento negro, as pessoas ficam falando de passado. Ah, como é que era no seu tempo? Como é que era o tempo que você estava lá? As pessoas não falam de futuro. Ninguém pergunta, assim, o que você está achando hoje que está acontecendo? Qual são as de conjuntura? Você vai matando a pessoa em vida. Você vai prendendo a pessoa no passado. Você percebe o que se faz? Veja, e as mulheres negras não permitem que se façam isso com as suas intelectuais, com as suas mais velhas. Você não faz isso com a Conceição Evaristo. Você não faz isso com uma Sueli Carneiro. Percebe a diferença? Então, eu acho o seguinte, você mesmo, como uma mulher negra, você sabe qual a resposta à sua pergunta. Vocês têm feito tudo certo. Vamos agora à última pergunta. Oi. Eu não sei. Aqui em cima. Eu não tenho o controle disso. Aqui em cima, na parte de baixo, na verdade. Onde? Aí. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A entidade que me rege, saúda a entidade que te rege, Silvio. Meu nome é Clara Paixão. Eu sou atriz do espetáculo A Leitura de Búzios, que está aqui neste teatro, Sesc Vila Mariana. Sou atriz e professora de teatro e jornalista. E gostaria que... Eu tive que escrever, né, para formular melhor a pergunta. Mas vamos lá. O racismo, ele de uma estrutura estrutural estruturante. Sendo assim, ele sempre se move estrategicamente e se recria, tomando como base as movimentações feitas para combatê-lo. Logo, como acha possível subverter essa lógica de que o racismo utiliza de se reinventar? E quais estruturas precisam ser reformuladas com mais urgência para que possamos começar ações cada vez mais eficazes de combate ao racismo estrutural? Então, é outra pergunta fácil de responder. Não tenho a menor ideia. Mas assim, não, agora falando sério. Vai ser mudado primeiro a presidência da República, depois os ministérios, por aí. Cara, mas pode dizer, é aí que está. Eu entendo que você falou que você é meu amigo, né? Você é muito generoso, mas isso não é uma questão de presidente. Gente, não é uma questão de presidente, de político, de um indivíduo, não sei o quê. E vamos lá, vamos pegar o que você colocou agora. Primeiro, o Brasil vai ter um presidente negro, vai ter uma presidenta negra?
vai. Né? Se o planeta existir até lá, vai. Né? A gente está fazendo de tudo para acabar com o planeta, mas acho que ele acaba com a gente. Até lá, vocês podem estar assistindo nós ao começo de um presidente negro. Falei nada. Olha, aí, daqui a não sei quantos anos, eu falo assim, pô, aquele cara, aquele dia o Chico Pinheiro cantou isso. Aí você vai ser meu ministro das anedotas e champanhotas. Claro, por todo o Brasil. Agora, assim, vai ter. Só que, assim, um presidente negro ou negra, ou um presidente disruptivo nesse sentido, ele vai ter que nascer de um projeto político que vai além de um indivíduo. Um projeto político que vai muito além de um indivíduo. Um projeto político, um projeto transformador. Um projeto que tenha a força de pensar e de atuar e de agir sobre os grandes problemas do nosso país. E isso não depende só do nosso país, que também é uma coisa importante para a gente dizer, né? Assim, a gente está dentro de um mundo, né? De um mundo que está em constante transformação, um mundo cheio de contradições. Então, o destino do Brasil está necessariamente ligado ao destino da humanidade, dos outros lugares do mundo, né? Então, não se pode ficar achando que nós nos salvaremos enquanto o resto do mundo vai afundar. Não vai acontecer isso, gente. Não, e vice-versa, tá? Ou seja, o resto do mundo vai afundar, ou seja, o resto do mundo vai salvar e nós vamos afundar e tal. Não é isso que vai acontecer. Nosso destino está irremediavelmente ligado ao destino da humanidade, ao destino do resto do mundo. E o racismo é parte desse mundo, né? Esse mundo que nos destrói, esse mundo que vai nos tirar da dignidade. Então, pensar a questão racial, e já apontando para uma direção para a sua pergunta, é pensar a raça para além da raça. Por exemplo, nós temos que apostar em algumas coisas que não estão intuitivamente ligadas à questão racial. Vamos lá. Combater o racismo hoje no Brasil implica em a gente lutar para que haja uma renda básica universal para toda e qualquer pessoa. Lutar pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Lutar para a expansão da educação pública, do ensino público, das universidades públicas, da pesquisa. Ou seja, isso é parte fundamental de uma luta, parece que não está ligado, mas uma luta contra o racismo, porque o racismo é estrutural e, portanto, ele se alimenta... Né? Sobretudo o acesso ao direito. É isso, não é? É isso. Percebe? Então, ou seja, a gente precisa ter essa possibilidade de pensar a raça para além da raça. A raça faz parte de um mundo que é um mundo organizado a partir dessa lógica. Então, se a gente não for capaz de pensar essas questões que são tidas como universais, a gente também não vai conseguir incidir nas questões que são as questões específicas que se relacionam diretamente à questão racial. Da mesma maneira, se a gente não pensar a dimensão racial dessas questões tidas por universais, elas não podem ter a potência de transformar a sociedade. Percebe? Então, eu acho o seguinte, a gente vai ter que pensar de maneira muito sofisticada a questão racial a partir da dimensão econômica, a partir das instituições do Estado, a partir do papel do Estado. Vamos ter que pensar a questão ambiental, né, de uma maneira muito séria, muito forte, e fazer com que a sociedade esteja o tempo todo mobilizada para a transformação. Né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o que fazer, justamente, está numa dimensão, num ponto do futuro que a gente ainda não chegou. Mas a gente tem que estar preparado, minimamente, para a hora que chegar. Né? Ou seja, a hora que essa situação lá ocorrer, a gente vai ter que estar preparado para fazer o que a gente pode fazer de melhor. É isso. Bom, eu quero agradecer aqui o privilégio de ficar aqui ao seu lado assistindo isso, acompanhando. Né? É meu, irmão. Eu gosto muito, meu irmão, demais. Obrigado. Agradecer a vocês todos, né, esse período aqui tão agradável, tão necessário. Né? Agradecer o SESC,
E meu querido Afonso Borges, que não pôde estar presente, me cedeu esse lugar precioso. Eu agradeço você. Obrigado, e a gente Obrigado, uma dá honra, por viu? encerrado aqui. Uma honra, obrigado. Música